Pela aprovação no VES, Inácio Tibolá, de Maria Eduarda, pelo aniversário de Robson Pessoa, pela aposentadoria de Wilson Barbosa da Silva e por uma cirurgia bem-sucedida. Aniversariantes: André Moura e João Pedro. Súplicas pela saúde: Manuel, Marília e Socorro Pessoa, Tereza Guzmão e famílias Duarte Guzmão, Guzmão Frade e Frade Galvão. Súplicas pela recuperação da saúde de Luiz Vidal Fló e Beatriz Vidal, pela segurança de Solange Vasconcelos, pela aprovação em um concurso, pelas famílias Maia Torres e Clinsa. 30º dia de falecimento de Mércio de Azevedo Ferreira, o ano de falecimento de Alfredo Menezes Nunes, dia de falecimento de Washington José de Nascimento, em memória: Antônio Alves e Almerinda e Augusto Inácio Agemiro e Ana Belinda Juvino, Jaime e Jacinto, Edinho Gonçalo, Dona Jesse, Dona Lourdes Maria, Jaime Guzmão, Manuel Frade, Aloísio e Terezinha Vasconcelos, Marcílio Belém, família Vasconcelos, Humberto Araújo e Lígia de Oliveira.
Irmãs e irmãos, o Senhor sempre nos acolhe em sua casa e é o nosso abrigo seguro. Celebrando a Páscoa de seu Filho Jesus, somos transportados por seu amor à vida em dignidade e sobre a sua graça. Esta celebração nos reforça na acolhida do Reino de Deus, que, escondido entre nós, possui inestimável valor. A força do Espírito nos abre os olhos para reconhecer as riquezas de Deus em nossa vida e em nossa história. Canto número 2 da Folha de Cantos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este encontro com Jesus Cristo na mesa da palavra e da Eucaristia. Celebramos com toda a Igreja o 17º domingo do tempo comum, último do mês de julho. Próximo domingo já estaremos vivenciando o mês de agosto, mês dedicado às vocações sacerdotais, religiosas, leigas, familiar na Igreja de Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a meditar mais uma vez sobre a grandeza do reino de Deus que existe dentro de cada um de nós, mas que muitas vezes nós não fazemos opção primeira por este reino. Vamos pedir ao Senhor perdão das inúmeras vezes que não fomos capazes de abraçar o reino de Deus e de dar testemunho em um mundo cada vez mais necessitados. Pelas nossas faltas e fraquezas, peçamos ao Senhor perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
a vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Entoemos com alegria o hino de louvor. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, fiquemos atentos à palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso, que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Esta parte que escolhi para mim como herança. Observa a vossa palavra, ó Senhor. A lei de
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. É aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justo, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com esta celebração do 17º domingo do tempo comum, nós concluímos a escuta e a reflexão do 13º capítulo do Evangelho escrito por São Mateus. O capítulo que nós conhecemos como das parábolas do reino dos céus. Há 15 dias atrás, na Santa Missa do domingo, nós escutamos a parábola do semeador. Não sei se vocês se recordam.
O semeador saiu para semear, semente caiu à beira do caminho, em terreno pedregoso, em meio de espinhos e por fim no terreno fértil. Domingo passado nós escutávamos a parábola do trigo e do joio. Lembram? Nosso Senhor recomendando que nós devemos deixar crescer o joio junto com o trigo. Depois de crescido é que a gente separa uns do outro. E nesse terceiro domingo, para concluir esse 13º capítulo do Evangelho escrito por São Mateus, o Senhor lança essas 3 parábolas: o tesouro escondido, a pérola valiosa e a rede lançada ao mar, que recolhe peixes bons e peixes ruins. Tudo isso para compreendermos o que é o reino de Deus, onde ele está. Fazemos essas perguntas. Muitos de nós, pela fé que recebemos, professamos: o reino de Deus é a grandeza do céu. Para lá nós estamos caminhando. É correta essa resposta? É, mas não plenamente. O céu é a nossa plenitude do reino de Deus. Mas esse reino, ele acontece aqui e agora, e está dentro do coração de cada um de nós. Onde está o reino de Deus? Dentro de mim. Quando me disponho a viver a imitação de Jesus Cristo, eu faço a experiência do reino de Deus. Eu vou lançar sementes no mundo e vou procurar sempre semear em terreno fértil. E para que eu possa semear em terreno fértil, eu vou ter cuidado para que a palavra não caia na beira do caminho, não caia em terreno pedregoso, nem tampouco em meios de espinhos. Eu vou ter um compromisso com a palavra de Deus e com o meu testemunho, sendo um bom semeador desta palavra. Para ter certeza de que o reino de Deus está em mim, dentro do meu coração, eu não vou ser precipitado em estar julgando um irmão ou outro. Eu vou esperar com o tempo que todos passem a dar um testemunho maior do Cristo. Aqueles que derem estão testemunhando que são trigo. Aqueles que não derem são o joio na nossa vida. Para eu ter a certeza que o reino de Deus está em mim, eu vou deixar tudo por esse reino. Entre as parábolas de hoje, eu vou perfeitamente saber que para eu ter em plenitude o reino de meu Pai, para que na plenitude dos tempos eu seja esse peixe bom que vai ser recolhido em um cesto, eu vou deixar tudo que não faz parte do reino de Deus longe da minha vida. É o comprador do terreno onde tem um grande tesouro. Vendeu tudo para comprar aquele terreno onde estava o tesouro. Pelo reino de Deus, eu deixo tudo para viver a intensidade desse reino. Mas isso, meus amados irmãos e irmãs, não acontece no estalar de dedos, nem tampouco numa varinha de condão de qualquer fada madrinha. Para acontecer tudo isso, nós precisamos, em primeiro lugar, de rezar bem. E hoje, a palavra de Deus mostrou para nós uma oração agradável ao Senhor. A oração de Salomão, o rei descendente de Davi, que chega ao trono de Israel ainda tão jovem, como ele disse: Senhor, eu sou ainda um adolescente.
porque os 3 primeiros irmãos mais velhos, filhos de Davi, tinham morrido. E morrido porque disputando o trono do pai. Um matou o outro na disputa pelo trono do pai, pelo poder, pelo ter cada vez mais. Resta Salomão, ainda tão jovem, filho da mulher de Urias, aquele que Davi cometeu um dos maiores pecados, não só o adultério, mas a traição da amizade de um grande amigo. Nós sabemos dessa história. Salomão é filho da mulher de Urias com Davi, Betsabeia. Mas é este jovem, esse adolescente, que o Senhor confirma no trono de Davi. E ele vai para uma noite de oração em Gabaon, onde estava a Arca da Aliança. Ali diante da presença de Deus, o jovem reza e não pede tesouro, não pede saúde, não pede apogeu bélico, nem financeiro, econômico, nem político, não pede nada disso, apenas: Senhor, dai-me sabedoria, sou tão jovem e preciso governar o teu povo com justiça. Com justiça. Nós vivemos num mundo muito necessitado da justiça. Justiça e verdade, como nós necessitamos. Mas às vezes temos confundido a justiça de Deus com a justiça dos homens aqui da terra. A justiça dos homens da terra ainda está no código antigo: olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus se faz banhada de misericórdia, de verdade, de sabedoria. Por isso que Salomão a pede. E Deus concede, acolhe aquela oração e faz daquele rei tão jovem um grande sábio, ao ponto de dizer: não vai existir hoje, nem nunca mais, um homem mais sábio do que tu. Diz o próprio Deus a Salomão. Quantas pessoas iam em busca da sabedoria de Salomão? Reis e rainhas da antiguidade subiam a Jerusalém para escutar aquele que tinha sempre uma palavra de justiça e verdade, mas a justiça do alto. Por isso que para vivermos o reino de Deus, para darmos testemunho hoje de que estamos em comunhão com o reino de Deus, de justiça, de verdade, de paz, nós precisamos pedir a sabedoria do Espírito Santo. Senhor, dai-me sabedoria. Quantas e quantas vezes muitos de vocês têm me dito: Padre, eu estou tão distraído na minha oração, o que é que eu faço para não me distrair na hora que eu estou rezando? Eu sempre aconselho: peça a ajuda do Espírito Santo. Reze ao Espírito Santo para que aquele momento de oração seja seu e do Pai que está no céu, que tudo escuta, que tudo vê, que tudo providencia. Por isso que é tão importante pedir essa sabedoria na nossa oração, como fez Salomão, para melhor deixarmos tantas coisinhas que atrapalham o reino de Deus resplandecer na nossa vida. Ele está dentro de cada um de nós, esse reino. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos mais belos do que a mais fina e rica pérola deste mundo. Às vezes a gente olha no espelho e tem dias que a gente nem se agrada de nós mesmos. Mas não se esqueçam, eu sou uma mulher, eu sou um homem criado à imagem e semelhança do meu Pai que está no céu. Eu vou glorificar a Deus por essa bondade infinita, porque Ele já me predestinou a ser a semelhança do teu Filho.
Veja o que São Paulo fala hoje na carta aos Romanos, segunda leitura. Deus nos predestinou a sermos imagem do seu Filho. Ele nos chamou à graça de estar com seu Filho pelo batismo. Ele nos justificou pela nossa fé em Cristo, nessa caminhada bela que estamos fazendo em busca do seguimento do Mestre, caminho, verdade e vida. Ele me dará a glorificação na plenitude do reino que está no céu. Não esqueçam desses 4 atributos que Deus concede a todos nós, como mulheres, como homens, que devemos viver a plenitude do nosso batismo. Não vamos esquecer desta graça, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação do reino do céu. Tudo isso nós experimentando aqui, agora, porque eu já fiz uma opção por Jesus. Eu já deixei tudo. Eu vendi tudo que eu tinha para comprar esse tesouro que é o reino do céu. Eu já deixei tudo e fui em busca desta pérola preciosa que somos cada um de nós, onde Cristo habita no nosso coração. Porque na plenitude dos tempos eu quero receber a graça de estar nesse cesto, como um peixe bom, agradável a Deus, porque no mar desta vida eu procurei sempre viver a graça do anúncio e do testemunho do reino de Deus que habita em cada um de nós. Que essas verdades tão transparentes, tão visíveis nas leituras, na liturgia da palavra deste domingo, alimente a nossa fé, para que ninguém fique com medo, nem pensando: não sou querido, não sou querida de Deus. Todos nós somos. Veja que grande predestinação o Pai nos deu, sermos imagem do seu Filho. Que maravilha! Se todos os dias ao acordar eu me recordar dessa palavra, eu sou predestinação, minha predestinação neste mundo é ser imagem de Cristo. Eu já vou levantar da minha cama com os pés de Cristo. Eu vou tomar meu banho, eu vou fazer minha higiene, olhando para o meu espelho e dizer: eu sou imagem de Jesus. E lá fora, em palavras, atos, em pensamentos, nós seremos mulheres e homens do Cristo, inteiramente comprometidos. É aí onde o mundo vai enxergar o reino de Deus existindo em cada um de nós. Nessa pedagogia de amor do Pai, que nós passaremos a testemunhar que o reino de Deus está acontecendo em mim, e eu estou favorecendo a cada irmão e irmã minha que este reino seja visível, seja palpável, seja um reino onde realmente brilhe a sabedoria do Pai, a justiça do alto, a paz e principalmente o amor, que é a imagem visível do nosso Deus, que hoje nos chama a sermos tesouro, pérolas e peixes bons no cesto da vida eterna. Amém. Fiquemos de pé e vamos juntos professar a nossa fé cristã católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãs e irmãos, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos ao Senhor. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que negam e ofendem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores e leitoras que proclamam a palavra de Deus, e pelos acólitos e acólitas que servem o altar da Eucaristia, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Sentados, canto do ofertório.
Jesus, doi alegria, as mãos de filhas diante do altar. A nossa festa, em nova festa, é nossa novo em Senhor transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua vontade vem com fartura, é só saber reunir e partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz do vosso Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem Em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo
para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Quem tem a liturgia diária, acompanha a missa no dia 30, aqui com o microfone, por favor. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso administrador apostólico Fernando, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. Recordamos o 7º dia de Coju Tomiciosto, o 30º dia de Márcio Azevedo Ferreira, um ano de Alfredo Menezes Nunes, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração dos filhos de Deus que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Provai e vede, irmãos caríssimos, como Jesus é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra se me salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. coração.
coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina a cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, renunciar, restaurar o coração, fonte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver, pra no mundo ser mais, faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz, como lugar eu viver neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, renunciar, restaurar coração, fonte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar. Vou cantar teu amor, ser no mundo farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina a cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou, renunciar, restaurar coração, fonte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão,
a restaurar coração, fonte de vida, altar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, Com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos ser a restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te agarrei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. amém. Podemos sentar por um instante. Gostaria de, nos avisos, começar, e é sempre bom fazê-lo, agradecendo. Agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que vieram hoje participar desta Santa Missa. As crianças, os adolescentes, jovens e nós adultos mais experimentados pelos anos na fé.
Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Agradeço também pela doação dos alimentos das cestas básicas deste mês de julho. Ontem lá na Matriz nós tivemos a graça de acolher 200 famílias que são assistidas pela caridade de todos nós. Partilhamos a oração, o café da manhã e depois cada um levou uma cesta básica para casa, cada família, fruto da generosidade de todos nós. Às vezes a gente diz, é para a igreja comprar. Tudo bem, se faltar a igreja compra, mas o bonito é o gesto da partilha. Eu vim para a igreja, passar na cozinha, né? Depois as mulheres, depois do pó, do batom, aí passa na cozinha, abre o armário e diz, esse pacote de macarrão eu vou levar para o meu irmão que não tem o que comer. Aí a gente traz para a igreja uma cesta, um alimento. Tudo isso é sinal da partilha, é sinal do reino de Deus atuando em cada um de nós. Então, muito obrigado pela generosidade, a solidariedade de todos vocês com essas 200 famílias assistidas. Em agosto nós teremos de novo. Próximo domingo eu já estou pedindo. Esse eu agradeço, no próximo a gente pede. E assim sucessivamente a gente vai favorecendo o pão em todas as mesas. Lembramos da campanha permanente que temos na nossa paróquia da arrecadação dos eletrônicos usados. A gente traz aqui para a igreja um aparelho eletrônico que não funciona mais e a empresa Recicle, uma parceira nossa, favorece a destinação, consertando ou transformando aquilo em algum dinheiro para as instituições sociais em nossa arquidiocese. O encontro de casais com Cristo ainda convida algum casal que queira participar do encontro a ser realizado no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, 4, 5, 6 de agosto, em nossa paróquia. Os interessados é só procurar no final da missa aqui na sacristia com o William, não é isso? Para ter a ficha e preencher. Lembramos daqueles que queiram fazer a assinatura da liturgia diária para o ano de 2024. Quem desejar fazer o valor de R$70 e você receberá nos 12 meses do ano esse livrinho com todas as celebrações da missa de cada mês, com as leituras e orações próprias. Padre Fábio, nosso colaborador e amigo, lançou um livro com as mãos do coração. É um livro de espiritualidade muito oportuno para quem deseja fazer um itinerário crescente de amizade com Jesus. O livro custa apenas R$30 e nós temos aqui na sacristia e na secretaria da paróquia também esses livros disponíveis. Nossos irmãos da Associação AMA estão ali com a sobremesa de vocês para levar para casa e o cafezinho da tarde. Domingo é aquele almoço que se estende mais um pouquinho e depois o café é a mesa, né? Quando eu estou na casa de mãe, meus irmãos dizem assim, é tão bom quando você está, porque o almoço se estende e vem um cafezinho depois, e às vezes já vem com um bolo quente da cozinha, coisa de desmantelada, né? Assim, coisa de onde tem padre, tem desmantelo de comida, né? E vocês ainda ajudam a gente a engordar. Essa semana chegou lá na paróquia um bolo para mim, Padre César, Padre Fábio e até para o sacristão Valdemir mandaram um bolo. Uma senhora fez um bolinho para cada um. Aí, olha, Padre Fábio, o bolo chegou, ele disse, é o bolo engorda padre, entendeu? O bolo engorda padre. Então, comprem os biscoitinhos da Associação AMA, os bolos deliciosos e façam festa no lanche da tarde do domingo e do café da noite. Gostaria de agradecer a generosidade de vocês e o carinho que vocês têm em colaborar com a igreja. Hoje, no momento do ofertório, uma senhora ficou aperreada ali com o Pix da paróquia no QR Code. Não foi a senhora procurando uma cadeira. Ivo tem que dizer que está nos banners, né? O QR Code.
para quem quiser fazer. Não tá não, penduraram o banner hoje não, viu, Ivo? Tá atrás das cadeiras também. E atrás das cadeiras, por isso que a irmã veio ali pedindo. Eu achei tão bonito um gesto da senhora aí, né? Deus abençoe, que Nossa Senhora lhe cubra de bênçãos. Então a gente pode fazer isso. Às vezes ninguém anda mais com dinheiro, né? Mas pode fazer um Pix pelo QR Code da paróquia, a gente agradece, para manter viva a chama do reino de Deus. Nosso dinheiro é para as ações missionárias, catequéticas, caritativas da paróquia, a manutenção dos nossos espaços sagrados. Que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Vamos ficar de pé e saudar Nossa Senhora, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um almoço de alegria, uma semana de bênçãos. Tomado pela mão, Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou um pastor. Tomado pela mão, Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como